Ah, beleza. Bom, meu nome é Rita, né? Eu sou professora do Departamento de Educação, sou formada em Psicologia. E F5, será que vai dar certo? Vamos lá, então. F5. Deu não, não deu. A tela do computador somente, duplicar. Será que eu coloco aqui projeto tela do computador somente ou duplicar? Segunda tela somente. Aperta F11. F11, vamos lá. Não, F11, acho que não. F11 tem um negócio aqui. Acho que apareceu outra coisa. Ah, deixa. Tá bom. Vamos vendo assim ela meio diminuída. No cantinho inferior direito, nesse ícone, tipo a estrelinha. Isso aqui. Explorar? Ah, gente, vou deixar assim. Ah, será que... Ah, não, ele está aparecendo outro modelo de apresentação. Tá? Vou deixar assim mesmo, não estou localizando como que vai ser, não. Deixa eu contar para vocês, há um tempo atrás, eu não sei exatamente que ano, eu fiz uma formação em valores humanos e educação. E nessa formação que eu fiz foi em Santa Cruz de la Sierra, lá na Bolívia, se trabalhava, havia uma proposta de trabalhar uma meditação na escola com crianças. E quando a gente tinha que fazer nessa formação uma parte prática. A gente ia nas escolas fazer essa meditação com as crianças. E era uma meditação muito longa, né? Então a gente chegava, era um grupo de pessoas desconhecidas, eu nem falava, né? Eu falo portunhol, falo espanhol bem mais ou menos. E quando eu cheguei nessa escola, que era uma escola assim na zona rural, que tinha muitos adolescentes, a gente se apresentou e falou que no dia seguinte a gente ia voltar para fazer algumas atividades. E a gente tinha que fazer essa meditação, que era uma meditação que o programa orientava e que era bastante longa. E a minha primeira percepção, eu falei, não vai dar certo. Mas não vai dar certo de jeito nenhum. Desde quando, né, os alunos vão participar de uma meditação tão longa e aí eu comecei a conversar com o pessoal da formação para a gente fazer uma coisa mais adaptada, mudar aquela proposta, e não aceitaram. Não aceitaram, disseram que tinha que ser daquele jeito e ponto final. Enfim, então no dia seguinte a gente foi, né? E eu estava muito descrente daquela ideia. Eu falei, nossa, isso não vai dar certo, né? Imagina, ainda mais eu falando num espanhol que é estranho para esses alunos, né? Eles vão rir de mim. Mas eu tinha que fazer, era um trabalho como um estágio, né? E eu tinha que fazer. Então, tá, então eu fiz. Falei, bom, já que não aceitaram que eu vou mudar, eu vou mostrar que isso aqui não dá certo. Mas tudo bem, eu faço. E, obviamente, eu não estava sozinha, era um grupo de pessoas, né? E a gente trabalhava junto com algumas classes. E quando a gente chegou numa sala de aula de adolescentes, né? Um grupo de gente, tinha gente de toda a América Latina, brasileiros, argentinos, chilenos, mexicanos, então, né, com vários sotaques também. Os alunos estavam super curiosos, se apresentando, perguntando quem a gente era, etc. E a gente falou que a primeira atividade do dia, então, seria essa meditação. E no início, houve aquele estranhamento, né, mas tínhamos que fazer. E eu fiquei muito surpresa, porque de todo o reboliço do início de uma aula, né, a meditação ela começava, esse momento inicial ele começava com muito mal-estar, né? As pessoas se mexiam, né, os alunos ficavam olhando, o que é isso, essa gente falando esquisito, às vezes eles não entendiam algumas palavras que eu
eu pelo menos falava, né, com um sotaque meio estranho e tal. E eu estava não acreditando naquilo de jeito nenhum, e me surpreendeu absurdamente como que, ao final daquele momento, tinha mudado completamente a energia daquele ambiente, né? Os alunos, eles tinham, era como se assim, a poeira tivesse abaixado, né? Era a zona rural, tinha poeira de verdade, né? E aí, de repente, era uma calmaria, né? A gente conseguia falar baixo, numa tranquilidade. E eu fiquei muito chocada. Eu falei, mas isso foi o primeiro dia. Vamos ver. E isso foi a semana inteira. E a semana inteira a gente tinha que fazer essa meditação, né? E todos os dias aconteceu a mesma coisa, né? Os alunos, a gente chegava, todo mundo, aquela confusão, desce dos carros, lancha, vai para a sala de aula, e a gente trocava de salas, então cada dia a gente se apresentava para uma outra turma, e todos os dias a gente tinha, né, o mesmo essa mesma sensação, eu pelo menos, né? E eu, a princípio, tinha ficado muito chocada, né? E achando que aquilo não ia dar certo, muito desacreditada daquela proposta. E ao final eu fiquei muito surpresa com os resultados, né? Alguns poucos minutos no início da atividade da aula, e mudava completamente o ambiente. E óbvio que a partir dali eu percebia, né, que era muito mais fácil começar a aula, porque os alunos já estavam calmos. Aliás, os alunos e a gente também. Né? A gente já estava calmo, a gente já estava centrado, mais tranquilo. Então, isso foi muito surpreendente para mim. E quando eu cheguei na UFV, que eu voltei, né, e eu, em geral, dava aulas à noite, 6h30 na UFV, né, e recebendo 60 alunos que vinham de turmas muito diferentes, alunos que às vezes não se conheciam, porque é uma disciplina de massa, né, que recebe muitos alunos, às vezes que trabalham, que chegam de ônibus, né? Esse momento inicial era muito conturbado. E aí eu resolvi fazer, aí sim eu fiz do meu jeito, né, uma proposta de adaptação, o que eu chamo de uma atenção plena. Né? Eu não chamo de meditação, eu, em geral, trago textos, né, que são textos que eu gosto, que às vezes eu sinto que tem a ver com a sala de aula, com aquele conteúdo que eu vou falar, né? E eu fiquei muito surpresa, porque os alunos, a princípio, alguns não gostavam, não queriam ficar dentro da sala de aula, e a proposta é que ela seja sempre livre, de participação livre, se a pessoa se sentir constrangida, né? Eu acho que não deve fazer, né? Até porque é algo que foge muito ao escopo do modelo de educação que a gente propõe. E aí, depois disso, vários alunos vêm me falar, essa atividade de atenção plena, você não vai dar e tal, enfim. Então, isso me deixa bastante surpresa, né, de que, em geral, os alunos dizem que gostam dessa atividade. Eu até cheguei a publicar um trabalho sobre isso com uma professora do México. Curiosamente, essa professora estudou na UFV, ela fez comunicação social na UFV e atualmente ela dá aula no México. E um dia, a gente conversando, ela estava fazendo algo muito semelhante, e aí a gente escreveu um trabalho sobre isso, né? Então, eu queria começar contextualizando um pouco disso, né? Por que isso tudo começou, e convidando vocês, vendo se vocês topariam experimentar uma atividade de atenção plena hoje aqui. O que vocês acham? Vocês topam? Vocês acham ousado demais? Eu já quero. Tô quietinha aqui te ouvindo já, hein? Ai, que bom! Então tá joia, um monte de gente, meus alunos aí já estão um pouco acostumados com essa ideia. Beleza, gente. Então, lembrando, né, que é sempre um convite e que vocês devem fazer o que vocês se sentirem confortáveis para fazer, tá? A ideia é a gente chegar no aqui agora.
Para começar, vamos evitar tudo aquilo que pode nos distrair. Lembre-se que tudo aqui é um convite, uma sugestão, nada obrigatório. Sente-se de maneira confortável. Ou se você estiver de pé, busque uma posição confortável. Tente deixar as pernas e os braços descruzados, deixando os braços paralelos ao longo do corpo. Tente colocar os 2 pés no chão de maneira firme e suave. Se você quiser, feche os olhos. O objetivo desta posição é evitar as tensões, relaxar o seu corpo e centrar a sua atenção em você mesmo. Tente manter suas costas eretas e tenha consciência do seu corpo. Você deve buscar o controle da sua atenção e do seu corpo. Mas um controle relaxado, de observar e sentir. Acalme-se, descanse, relaxe, respire calma e suavemente. Você está aqui agora. Hoje são dia 21 de setembro de 2021. São 18h49. 18h49. Como você se sente agora? Como está o seu corpo? Você sente alguma dor? Onde? Alguma tensão? Como está a temperatura do seu corpo? Sente frio? Calor? Olhe para você. Sinta o seu corpo. Observe para dentro. Ouça para dentro. Você consegue ouvir o seu corpo? O que ele está dizendo? Como estão seus pés, suas pernas, seu tronco, suas mãos, seus braços? Como está o seu pescoço? Sinta a sua cabeça, o couro cabeludo, a sua face. Foque a sua atenção nos seus olhos, no seu nariz, na sua respiração, na sua boca, nas suas orelhas. Deixe o peso do seu corpo cair sobre a cadeira ou sobre o chão, se você estiver de pé, sobre os seus pés. Relaxe, respire.
Sinta a sua presença aqui agora. Se você se sentir à vontade onde você está, você pode começar a se mexer suavemente, delicadamente. Você pode se alongar bem devagarinho, mexer as suas mãos, o pescoço, a cabeça, os ombros, da forma como seu corpo estiver pedindo, mexer os seus pés. Faça isso de maneira bem vagarosa. Você pode fazer também uma leve massagem no seu corpo, aonde você quiser. Pode ser nos seus braços, nas pernas, nas mãos, com um toque bem suave, bem delicado. Você está tocando algo muito precioso, uma peça rara, única em todo o mundo. Você pode fazer isso no banho, ao se deitar, ao se levantar, reconhecer o seu corpo. Há quanto tempo este corpo te acompanha? O que ele já te ajudou a fazer? O que vocês fizeram juntos? Que marcas ele traz? Como vocês construíram essas marcas? Em que situações? Este corpo te acompanha por toda a vida. Cuide bem dele. Imagino que você tenha feito muitas coisas hoje. Acordou, se alimentou, tomou água, conversou com pessoas, trabalhou. Uma série de coisas que compõem todos os seus dias. Em todas elas, o seu corpo estava lá, atendendo os seus comandos, realizando as atividades propostas para aquele momento. Seu corpo está aqui, agora, com você. Você está aqui com o seu corpo. Mais uma vez, sinta você aqui presente. Observe a sua respiração. Sinta o ar que entra pelas suas narinas. Esse ar é fundamental para a sua vida. Você pode não saber como ocorre o processo que o oxigênio realiza no seu corpo para que você esteja vivo, bem e com saúde. Mas ele está aí fazendo o seu trabalho. Você não precisa saber, não precisa controlar a sua respiração, não precisa administrar o processo respiratório do seu corpo. O seu corpo sabe como fazer isso. Apenas confie, dê a ele os melhores recursos, a melhor alimentação possível, o melhor repouso, a melhor hidratação, a melhor higiene e a melhor atenção possível. Isso é tudo. O seu corpo sabe como agir para te manter com energia, saúde e para que você possa fazer tudo o que se propõe. Autocuidado
é tudo o que você pode fazer por você. Observe-se e respeite o seu ritmo e as suas necessidades. A sua mente fala através do seu corpo. Escute. Antes de tudo, cuide de si. Sem você, você não pode agir. O quanto você tem dado de atenção e cuidado para você mesmo? Muito bem, pessoal. Agora, vagarosamente, vamos despertando, abrindo os olhos. Quem tiver de olhos fechados, fazendo mais uma vez um alongamento. Quem se sentir confortável, mexendo o corpo. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão agora? Contem-me. Eu estou com calor, vou até abrir a janela. Mais leve, Beatriz. Isso, podem conversar se quiserem. Em paz. Que bom, Guilherme, que você considera esse momento especial. Pois é, eu acho, é esse seu nome? E isso é muito importante, porque muita gente tem muita insônia, né? Que legal, Maria Alice, que você relaxou. É, eu acho, parece estranho, né? Porque a gente está falando aqui, o tema é saúde mental, né? E eu quis começar falando sobre o nosso corpo. Que bom, Jéssica, que você está feliz, que esse momento perdure, né? Por mais tempo. A gente, especialmente quando a gente pensa, né? Eu estou sempre pensando muito a educação, a sala de aula, e a gente desconsidera muito o nosso corpo, né? Nessa pandemia, a gente fica muitas horas sentado em frente ao computador, né? Numa mesma posição. Então, é muito importante a nossa saúde mental, ela não existe numa nuvem, né? Ela depende de um corpo. Então, é muito importante que a gente respeite e dê atenção a esse corpo, né? Que a gente sinta como que a gente está. E que a gente se observe. Aliás, também, né, a mente e corpo são coisas completamente interrelacionadas, né? E muitas coisas que a gente não está se sentindo bem se manifestam no corpo, né? Quando a gente está triste, quando a gente está angustiado com alguma coisa, isso afeta nosso sono, isso afeta a nossa alimentação, isso afeta a forma como o nosso corpo se coloca no mundo, né? Então, esse momento, eu convido vocês, né, como eu falei, às vezes na hora do banho, de fechar um pouquinho os olhos, se bem que o banho não está podendo, né, gente, que a luz está muito cara, o banho, só se for um banho frio. Também está faltando água, está um pouco difícil. Nesse calor é muito bom, pois é, um banho gelado, nossa, um banho numa cachoeira, né? Mas é importante isso, tomar uma água, vocês podem fazer isso com um copo de água. Sente a água, sente a comida, atenção plena, prestar atenção só na sua comida, né? No que você está comendo, mastigar, sentir o sabor dos alimentos, né? Então, são alguns momentos do dia que vocês podem parar 2 minutinhos e falar assim, vou tomar essa água com atenção plena, né? Existem algumas técnicas, por exemplo, de você comer uma pipoca ou uma uva passa e prestar atenção no cheiro, na textura, né? E sentir aquilo que a gente está comendo, porque a gente está vivendo muito no automático, né? Então, a vantagem dessa atividade é que ela não exige muito da gente, né? Ela pode ser feita em poucos minutos. Tá?
hoje em dia, né, a gente, falando de saúde mental, a cobrança sobre a gente, né? Vocês são uma geração mais jovem que tem uma cobrança ainda maior do que a minha. Que legal, Caroline. Eu acho que é sempre bom, sabe? A minha dica é que a gente sempre faça antes de começar alguma coisa, especialmente algo importante. Sei lá, você vai começar uma avaliação, vai começar uma aula, né? Ou vai começar uma conversa com uma pessoa que às vezes é muito difícil, que você vai falar algo, né, difícil e tal. Respira, calma, né? Presta atenção antes de começar os estudos, antes de começar a ler, né, alguma coisa. Quantas vezes a gente lê, às vezes, uma página e você fala, o que, que eu li? Não sei o que, que eu li, né? Então, essa atividade, você parar, silenciar, respirar, se acalmar, te ajuda a trazer o foco, né? A trazer a concentração para o aqui e agora. E a gente está vivendo numa sociedade de muita dispersão sobre a gente, né? De muitos estímulos, de muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu acho que as gerações mais novas precisam ficar cada vez mais atentas à sua saúde, ao seu autocuidado, porque as exigências eu coloquei aí. Quando a gente fala de corpo, né, existe uma exigência de ter um corpo perfeito, malhado, né, da gente conseguir coisas na vida, viagens, bens materiais, dinheiro, beleza, de resultados muito bons nos estudos. Mas, antes de tudo, né, a gente precisa olhar para a gente. E a gente precisa olhar com carinho e cuidado para a gente, né? Porque acho que às vezes a gente tem uma relação com o nosso corpo que é uma relação muito de insatisfação, né? De uma exigência também muito grande. Eu devia aprender mais, eu devia estar mais assim, mais assado, né? E às vezes a gente se submete a processos que são processos perigosos, né? Justamente por falta desse respeito, desse cuidado com a gente mesmo. Eu queria mostrar para vocês, meus alunos já assistiram esse vídeo, mas, então, quem já assistiu, mas a ideia é a seguinte, é um teste de atenção, né? E foi usado, esse teste já foi feito em algumas pesquisas, mas ele foi utilizado aqui, eu usei o vídeo de uma campanha publicitária, tá? Aí eu vou ter que compartilhar o vídeo, peraí. Eu estava esquecendo que eu tenho que compartilhar o vídeo. Uma janela, não é esse. Eu gostaria que vocês prestassem atenção e tentassem contar quantas vezes é um jogo de basquete, né? Eles estão passando a bola, e quantas vezes o time branco passa a bola, né? Quantos passes de bola eles têm, tá? Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção e contassem. Vamos ver quem consegue, né? Contar os passes de bola do time branco, tá bem? Então, deixa eu colocar aqui. Tudo bem? Deu para entender? Acho que deu, né? Contar o número de passes de bola. Tem dois grupos, um de branco e outro de preto, só dos que estão de branco. Tudo certo? Pode fazer? Certinho, pode. Então, tá bom. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Rita, a apresentação saiu. The answer is 30.
Deu para vocês assistirem ou vocês querem que volte? Embora ele já falou, eu não consegui parar. Vocês conseguiram contar? Porque eu acho que eu fui tentar baixar aqui o meu slide e parou para vocês. Nem começou, foi bem no começo mesmo. A Não, gente nem viu o vídeo. tá. Então tá, eu vou voltar, tá bem? Para vocês tentarem contar, embora ele já falou a resposta, mas vamos ver se vocês conseguem contar. Ah, ele parou mesmo, ele saiu. Ah, então vocês nem viram a resposta? Vocês viram a resposta? Não. Ah, beleza. Então tá bom. Então vocês não viram a resposta. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Beleza, agora eu consegui parar antes de mostrar a resposta. E aí, conseguiram contar? Eu contei 10. 10, 11, Eu contei 13. 13. Vamos ver quem prestou mais atenção. Vamos lá, vamos continuar então. The answer is 13. Parabéns, vocês, quem contou 13 acertou. Parabéns, estão atentos. But did you see the moonwalking bear? Mas e aí, vocês viram o urso dançando? Moonwalker? Eu achei até estranho, você vai 13, 10, o que é aquilo passando no fundo? Ah, você viu, Isabela? Não, isso. Guilherme viu, porque eu já passei isso na sala, Guilherme. Guilherme já conhece essa história. Ai, vamos ver então. Gente, e agora, vocês viram? Agora eu só prestei atenção no urso. Se me perguntar passe, nenhum. Mas ele estava de preto, deu para enganar, porque era para prestar atenção no branco, né, Maria Paula? Exatamente. E aí isso te tira o foco da atenção, né? Eu gostei dessa, eu quis inclusive trazer essa campanha, né, que é para a gente olhar para os ciclistas, né, porque eu acho que isso é muito sério, né, a gente ter atenção. E quando eu tive uma época que eu estava fazendo um curso de mindfulness, até não era um curso, né, mas algumas atividades de mindfulness na UFV, e um dia eu saí e falei assim, eu vou fazer, eu prefiro o nome atenção plena, né, o nome em português, e eu falei assim, eu vou fazer isso dirigindo. E eu saí dirigindo e comecei a prestar prova de trânsito, pois é. E eu comecei a prestar atenção na direção com atenção plena, e o que me deixou mais chocada, né? Eu fiz questão, por exemplo, de não ligar o som, de focar muito a minha atenção na hora que eu estava dirigindo. E quando eu cheguei em casa, né, depois de algum tempo, eu falei assim, meu Deus, como que eu posso dirigir sem ter atenção plena, né? Porque é muito sério isso. E eu achei como foi tão interessante, tão melhor dirigir com atenção plena, né? Eu estava mais calma, mais tranquila, mais atenta, né? E o que essa
essa experiência mostra para a gente, né? A gente não vê aquilo que a gente não está procurando, e aquilo que é muito inusual, e a nossa atenção, ela é seletiva, né? A gente não dá conta de prestar atenção em todas as coisas. A gente, o nosso processo de recepção de estímulos sensoriais, ele faz uma filtragem, né? Então, e a gente vive numa sociedade, num ambiente de muitos distratores, né? Distratores é aquilo que distrai a gente. Então, a gente está conversando muitas vezes com uma pessoa presencialmente, mas ao mesmo tempo respondendo no WhatsApp uma pessoa. Antes de chegar aqui, né, alguns minutos atrás, eu estava conversando com uma amiga do México, né? E mais uns 10 minutos eu estava conversando com a minha turma de psicologia, que resolveu fazer um grupo no WhatsApp, e a gente vai se reunir, mandando fotos, eu querendo ver como é que estão as pessoas. Quer dizer, a gente, né, nos dias atuais, a gente está com uma carga de informação, né, e de distratores muito alta. São barulhos, né? Eu estou dando aula, eu descobri na pandemia que a minha rua é super barulhenta e de repente passa um anúncio, e aí eu quis trazer essa imagem, né, da sala de aula, de como é que tem sido aprender, né? Porque a sala de aula, ela é organizada para focar a nossa atenção, né? Então, a sala de aula, em geral, ela é ali, todo mundo voltado para aquilo que é de atenção maior, que é o conteúdo, que é o professor, né? Não tem tantos estímulos, né? Então, ela é feita para que a gente tenha foco. No home office, né? Então você está comendo, você está comendo e estudando e lanchando. Agora mesmo eu estava numa reunião também lanchando, e aí de repente toca a campainha e tem o cachorro e tem o filho, né? E o WhatsApp e 1000 telas abertas no computador. Então a gente precisa aprender, né, que é impossível lidar com todas esses estímulos ao mesmo tempo, né? Que a gente precisa filtrar, a gente precisa fazer esse trabalho de ter foco, né? De buscar esse foco. Esse trabalho é um trabalho que agora se tornou muito pessoal, né? Eu acho que para as crianças e adolescentes isso é muito difícil, mas nós adultos precisamos também treinar a atenção. E a atenção, gente, não é uma coisa que a gente nasce com ela. A atenção é algo que é treinável, né? Então, quando os pais, lá no primeiro ano de vida, começam a apontar coisas para a criança, olha, presta atenção nisso daqui. Isso é importante. A gente vai aprendendo ao longo da vida a entender em que a gente vai prestar atenção. Uma criança, ela não nasce com isso, né? Ela, em geral, a atenção dela é muito mais dispersa. Inclusive, o olhar do bebê, né, é um olhar muito errático, né? Porque ele está ali interessado, que mundo é esse que eu vim parar? Como que eu vim parar aqui, né? Que lugar é esse? Então, essa ideia de que a gente, eu queria defender essa ideia, a gente é desatento, né? A gente precisa treinar a questão da atenção, né? Especialmente a gente adulto, a gente tem que tomar consciência e controlar isso, controlar o nosso foco de atenção. Isso é possível, é difícil, né? Mas isso é possível, que a gente diminua o número de estímulos, que a gente se organize para treinar a atenção, né? Isso é muito importante. Então, aquilo que eu estava falando, aliás, Letícia, depois você me fala como é que eu estou de tempo, eu não sei se você começou a controlar, mas é porque se deixar eu falo a noite inteira. Já passou um pouquinho, mas se o pessoal estiver gostando, é o que importa. Nossa,
mais gente para falar, então eu vou ser mais breve aqui, porque eu sou muito falante, gente. Eu só queria dizer o seguinte: às vezes a gente tem uma expectativa de que eu vou chegar num lugar tranquilo e meia natureza e vou meditar naquele lugar, né, que te convida à interiorização, à contemplação, etc. Isso é muito bom, mas nem sempre isso é possível. E eu convido vocês a buscarem essa atenção plena, esse foco, esse silenciamento da mente no meio do caos, né? E talvez seja esse o momento que você mais precisa, né? Você chega num lugar que está um caos, uma barulhada, né? Uma gritaria, não sei o que, respira, se acalma e fala: bom, vou tomar conta disso, né? Vou tomar conta de como eu lido com o que está à minha volta, tá? Então, eu acho que é muito importante que a gente não espere o mundo estar todo, né, numa condição ideal para que a gente encontre o nosso centramento. É preciso que a gente faça isso mesmo não estando no contexto ideal. E, aliás, a gente não está no contexto ideal, né? Eu achei bem interessante essa pesquisa aí da Universidade Federal de Santa Maria, de quais que eram as palavras que a pandemia do novo coronavírus evocava, né? E vieram coisas muito pesadas: angústia, medo, falta, as pessoas se sentiam afetadas, morte, né? Então, a gente está num contexto que é um contexto muito difícil e, por isso, mais importante ainda que a gente busque estar bem, né? Eu gosto muito dessa campanha Fora do Story, tá tudo bem, né? E eu tenho uma amiga que diz: olha, antes a gente precisava ser, depois a gente precisava ter, agora a gente está no contexto do parecer, né? Você não precisa ser nem ter, desde que você pareça. Então, muitas vezes a gente se mede muito pelo outro, né? Pelo que os outros estão aparentando nas redes sociais. E por trás dessa aparência pode ter muita coisa que não aparece, né? Então, a gente precisa filtrar também essa coisa das redes sociais, dessas influências, né? E que muitas vezes nos fazem mal, né? Não nos fazem bem. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Para você, gente, o que é mimimi? O que vocês entendem por mimimi? Eu acho que é uma expressão que algumas pessoas usam para tentar minimizar a dor do outro. Obrigada, Marcela. A dor do outro que não dói na gente, né? Uma expressão que estigmatiza problematizações. Exatamente, né? Eu queria chamar a atenção para isso, né? Que a dor do outro não se questiona, né? Então, muito cuidado, porque às vezes a pessoa, especialmente nessas coisas que não são muito físicas, muito visíveis, tristeza, angústia, solidão, medo, depressão, não se questiona, né? Às vezes a gente quer animar outra pessoa e diz: isso não é nada, isso é uma bobagemzinha. Não, para o outro não é. Para o outro pode ser muito dolorido, né? Eu gostei muito dessa definição, Maria Alice: não dói na gente, né? Então, muito cuidado, porque às vezes até com boas intenções a gente cai nesse perigo de minimizar o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, e isso não ajuda o acolhimento, né? Então, a dor do outro a gente não questiona, né? E cuidar de si é fundamental também para cuidar do outro, né? Às vezes a gente acha: eu preciso cuidar mais do outro, eu não posso olhar para mim mesmo. Primeira forma de você cuidar das outras pessoas é estando bem.
E aí tem algumas pesquisas que mostram, né, alguns efeitos do mindfulness na percepção de estudantes. Essa é uma pesquisa com estudantes de medicina, e que eles sentiram que melhoraram no autocuidado, na organização pessoal, maior compreensão das emoções, mas, ao mesmo tempo, eles não conseguiram manter isso, né, fora, na sua vida prática. Não é uma coisa muito fácil, né? A gente tende a não achar tempo para a gente, para ficar parado. Uma outra pesquisa também com estudantes também na área de saúde, né, mostrou que ajudou a desenvolver habilidades socioemocionais, de bem-estar, autoconsciência, reduzir o afeto negativo. Bom, tinha um outro vídeo para passar, mas eu vou deixar tempo também para vocês falarem, outras pessoas falarem, né? O que eu queria deixar bem demarcado é isso, né? É importante cuidar de si, né? Especialmente quem é muito cuidador, quem está muito preocupado com o outro e às vezes se deixa um pouco, pedir ajuda, né? Então, você não precisa dar conta de tudo. Pede ajuda, né? Quando a gente caminha junto, né? Quando alguém nos estende a mão, isso nos ajuda, né? Então, eu acho que é tão importante a gente ajudar, ouvir, ser compreensivo com quem pede a nossa ajuda, tem uma escuta atenta e um cuidado para com essa pessoa, quanto com a gente mesmo, né? Então, enfim, para finalizar, eu gosto muito dessa campanha, ninguém solta a mão de ninguém, né? E eu acho que a gente cuida melhor da saúde mental quando a gente cuida acompanhado, quando a gente pede ajuda, quando a gente ajuda a quem nos pede ajuda, tá bom? Muito obrigada, gente. Enfim, desculpa ter ultrapassado o tempo, mas fico aqui para a gente conversar mais. Valeu. Foi uma delícia escutar sua conversa com a gente. Foi muito bonita a parte da atenção plena. Eu não esperava. Eu acho que muita gente aqui, assim como eu, vai levar isso para o resto da vida. Eu nunca tinha experimentado uma coisa parecida assim. Agora, Jennifer, a sua vez de apresentar para a gente um pouquinho. Pode ficar à vontade. Boa noite, tudo bem, gente? Vocês conseguem me ouvir tranquilo? Sim? Bom, me apresentando, eu estou olhando para duas câmeras, gente, que eu coloquei uma aqui para poder vocês me verem e eu estou vendo nessa aqui, então pode ser que eu olhe para lugares diferentes, tá? Bom, meu nome é Jennifer, sou professora do Estado, professora de artes, eu me formei em dança na UFV, hoje eu sou estudante do 10º período de psicologia, né? Fico agradecida pelo convite das meninas de me fazer participar aqui dessa roda, né? Grandes pessoas aqui comigo, vocês participando, eu tenho certeza que cada um de vocês com a contribuição e eu podendo contribuir um pouquinho, né? Trazendo aí um pouquinho de conhecimento do que eu tenho adquirido durante todo o meu processo. Fico feliz de estar participando com vocês aqui, tá bom? Bom, vou ser bem sucinta, eu vou falar rapidinho para vocês sobre a questão da ansiedade, né? A ansiedade no estudo do EAD. Por que eu escolhi esse tema, gente? Na verdade, é um tema que eu tenho trabalhado bastante com os meus atendimentos do estágio, é um tema que eu tenho estudado muito, né? A demanda que tem aparecido para mim é justamente da questão da ansiedade, então eu resolvi falar um pouquinho para vocês sobre como que a ansiedade pode estar sendo aumentada nesse período de pandemia, né, relacionada principalmente a estudos de EAD. Eu vou tentar fazer uma apresentação e só um minutinho aqui. Deixa eu só pegar aqui. Se vocês puderem me falar se está certinho ou não, vocês me avisem, por favor. Deu para ver? Sim, começou a apresentação. Começou? Sim. Tá ótimo, então. Bom, então, para falar um pouquinho para vocês, eu trouxe um pensamento, né? Quem somos nós? Quem são eles? Quem somos nós que estamos por detrás das câmeras? Né? Quem somos nós que estamos vivendo esse tempo de trás desse todo um mundo que a gente se sente, talvez, muitas vezes, fora deste mundo, né? A parte desse mundo que está acontecendo e a gente está vendo passar, assim, né? E aí eu falo um pouquinho desse novo atual, que é o novo que a gente está agora, que a gente está vivendo agora. Não é o novo normal, mas é o novo atual, é o que a gente vive nesse presente agora, nesse momento agora,
né? Então, só para falar para vocês um pouquinho sobre isso e como que esse processo pode estar aumentando, sim, o nosso nível de ansiedade, né? Ou provocar uma ansiedade naquelas pessoas que até então não se tem. Tem chegado muito para mim algumas queixas, né? Vou falar baseado em algumas queixas que têm chegado, tanto de alunos também, quanto dos pacientes nos estágios, sobre algumas questões que eu gostaria de apresentar e que, se vocês se reconhecessem, se vocês quisessem comentar também, fiquem à vontade para conversar comigo, né? Para abrir o microfone, o telefone, né? Abrir o microfone, ficarem à vontade de falar, e eu gosto muito de dialogar também, tá? Então, vocês fiquem à vontade. A Isabela também e a Rita, se quiserem acrescentar, podem ficar à vontade, vai ser um prazer. Bom, sobre a ansiedade, vem muita questão, né? Jennifer, como saber? Eu sou ansioso ou eu estou ansioso? Né? Eu sou ansiosa ou eu estou ansiosa? Essa pergunta sempre me fazem. Será que eu me tornei ansioso por causa desse tempo da pandemia agora? Será que eu já era ansioso e agora começou? Como que eu consigo reconhecer isso, né? Quando a gente fala da questão se eu estou ansioso ou não, a melhor forma que a gente tem para perceber essa questão da ansiedade é tomar como real, né, o nosso padrão. Antes da pandemia, como que eu era? Eu era uma pessoa já ansiosa demais, era uma pessoa que tinha algumas características da ansiedade, ou eu me tornei ansioso quando começou a pandemia? Qual era o padrão que eu tinha? O padrão meu era comum ser ansiosa, ou eu me tornei ansiosa a partir do tempo que eu iniciei a pandemia? Então, se eu me tornei ansiosa, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Eu não sou ansioso, eu não sou ansiosa, né? Então, se eu já me tornei, quais podem ser esses fatores que me fez me tornar ansiosa ou também aumentar o nível da minha ansiedade, né? Nós temos a ansiedade, gente, que ela é patológica, e a ansiedade comum, que a gente fala que é uma ansiedade normal, que ela é inerente ao ser humano. O ser humano tem uma certa ansiedade. O que seria essa ansiedade, né? Seria o nosso cérebro em alerta em determinadas situações. Então, uma coisa que é bacana a gente pensar é não ter a ansiedade como inimiga minha. A ansiedade é meu corpo querendo me proteger. Certo? Se ele está em alerta ali, ele quer me proteger de uma situação de perigo que ele percebe. Então, a ansiedade não é inimiga minha, não é o meu corpo contra mim. O que acontece? É meu corpo tentando me proteger, porém a forma com que ele utiliza para essa proteção pode não estar sendo bom para mim naquele momento. Que aí pode trazer todo um sintoma que a ansiedade provoca, e a gente sabe que não é, que a gente vai descobrir que não é tão agradável assim. Então, ter a ansiedade como não inimiga minha e aceitar, num certo ponto, que ela venha e aí lidar com os sintomas, que é o ideal nosso, né? Bom, então, passando para frente, deixa eu só pegar aqui. A ansiedade, então, eu não sei por que eu mexi. Muito. Ela tem 3 pontos que eu gostaria de falar para vocês, para trazer para vocês, do que pode ter aumentado a ansiedade nesse tempo de EAD. Tá? Tem diversos fatores, mas eu queria falar desses 3 pontos em específico, tá bom? Primeiro, quando eu falo de autonomia. Quando a gente quando a gente iniciou esse tempo de EAD, né, de estudo em EAD, a gente começa a ser cobrado por um aumento de uma responsabilidade. Você passa a ter um aumento dessa responsabilidade em relação à sua autonomia, em relação ao estudo. Né? Você começa a ter ali uma necessidade de falar, gente, eu preciso fazer, eu estou por conta, eu preciso procurar informações, eu preciso ir atrás, por mais que esteja ali no sistema, mas precisa de que você crie uma certa autonomia para ir atrás e olhar e buscar. Então, quando a gente começa a iniciar esse processo de EAD, esse aumento dessa responsabilidade vem. E isso pode ter gerado essa ansiedade de, poxa, e agora? Eu tenho que procurar por mim, eu tenho que buscar por mim. Será que eu estou perdendo algo? Será que eu estou deixando de aprender algo? O que eu estou, né, deixando de aprender ou não? Que também gera insegurança. Então, nós temos esse processo de aumento, né, dessa responsabilidade que pode gerar e ter gerado um aumento dessa ansiedade em você ou em pessoas que você conhece também. Então, é um grande fator a ser levado em consideração, tá? Outro ponto que eu acho importante falar é a diferença do presencial para o EAD. Gente, quando a gente está no modo normal, nossa, né, o modo que a gente tinha do presencial, nós temos uma questão que é chamada de pertencimento. Quando eu estou numa sala de aula,
eu me sinto pertencente àquele ambiente, eu me sinto pertencente à sala, eu me sinto pertencente a uma universidade, eu me sinto pertencente a um curso. Então, essa noção de pertencimento me faz ter uma noção de que eu estou participando junto com as pessoas, né? Quando eu venho para o EAD, quando eu venho para o ensino à distância, eu tenho essa perda de pertencimento. Às vezes eu posso estar me sentindo sozinha naquele ambiente, né? Eu tenho a sensação de que eu não estou participando. Por mais que eu esteja ali em frente às telas, eu tenho talvez a sensação de que eu não estou participando. E quando você tem essa sensação, você pode desenvolver algumas emoções também, né? Por exemplo, me sentir isolada, me sentir não pertencente de algum grupo, fora de algum grupo, sentir que eu estou perdendo algo, né, no sentido de relações, as pessoas estão deixando de me procurar ou de estar interagindo comigo, enfim. E também provocar algumas emoções, como, por exemplo, a dispersão. Eu estou em aula, estou ali na sala de aula, porém eu fico dispersa. Aí entra também a questão dos vilões, né? São vilões ou não são vilões, né? As redes sociais, como que aí, para não me sentir sozinha, eu me volto para as redes sociais, eu pego o WhatsApp, eu pego o Instagram, eu pego o TikTok, em diversos momentos, inclusive em momentos de aula, né? Tirando então a minha atenção, a minha atenção para o estudo naquele momento. Então, vem a questão talvez da dispersão, não estou me sentindo tão concentrada assim, eu não consigo me concentrar, eu leio um parágrafo de Jennifer, eu tenho que ler de novo e de novo para tentar entender, né? Vem a questão, por exemplo, da preguiça. Nossa, eu tenho morro de preguiça de estar ali na sala ou estar estudando. Por que eu estou com tanta preguiça assim? Por que eu estou com tanta insegurança em relação àquilo que eu estou lendo? Será que eu estou aprendendo real? Será que realmente eu estou aprendendo algo? Estou perdendo algo, né? Não é, gente? Então, a gente tem essas sensações, né? E, inclusive, o aumento dessa ansiedade, porque a gente começa a passar por essas emoções que podem estar vindo, né? Eu estou falando geral, estou deduzindo que algumas pessoas podem estar sentindo. E, além disso, passando já para o outro ponto, surge um mix de emoção. O que seria esse mix de emoção que também pode ser, né, um fator aí para a gente? Além desses fatores de estar no momento do EAD, que provoca todos esses sentimentos que eu disse para vocês, você tem também o momento da pandemia. Esse momento da pandemia pode provocar, muitas vezes, alterações de humor, a intensidade das emoções, muita irritabilidade, estou me sentindo tão nervosa ultimamente que eu não estou entendendo por quê. Por que eu estou tão nervosa, tão irritada? Ou por que eu estou sentindo vontade de não ver pessoas na minha frente, né? Não estou conseguindo olhar para as pessoas, eu quero distância das pessoas. Por que está vindo esses sentimentos? Por que eu estou procrastinando demais, né? Por que eu estou tendo essas sensações? E saber que a pandemia, gente, não tem pessoas, eu falo que praticamente 100% das pessoas sofreram e estão sofrendo de alguma forma nesse tempo. Não tem como a gente não ser atingido, não tem como a gente não ficar frágil nesse tempo de agora. E juntamente com essas emoções que nós fomos vendo ali na questão do EAD. Então, esse mix de emoção também pode estar ajudando a aumentar a ansiedade, né? Deixa eu passar para frente. E aí eu trouxe alguns pontos para a gente, como que a gente pode, então, se concentrar melhor ou passar melhor por esse momento, né? Visto que a gente não sabe quando realmente vai terminar ou se não vai, fica aí uma pretensão, mas a gente não tem uma noção certa. Está tudo incerto ainda, né? Então, como que a gente pode passar esse momento e tentar regular ali, pelo menos, os níveis de ansiedade que podem estar sendo aumentados aí, né? Eu trouxe um ponto, nós temos diversos pontos, diversas técnicas, inclusive apresentada pela Rita, demais, assim, muito importantíssimo para quem está sofrendo com ansiedade, tem crises também, que é a atenção plena, né? Nós temos alguns pontos, como, por exemplo, a autorregulação. O que seria a autorregulação, Jennifer? Primeiro, eu coloco aqui o controle das emoções. É importante que a gente tenha o controle das emoções? Sim. É fácil? Nem sempre, né? Não é fácil controlar as emoções quando eu estou no auge das minhas emoções. Porém, é importante a gente tentar controlar. Como que eu posso fazer nesse tempo de agora? Gente, quando a gente fala, né, de momentos das redes sociais que estão muito em alta aí,
Eu vi, inclusive, foi uma queixa de uma paciente minha, eu trago para vocês, não vejo problema de falar, sobre essa questão de não se sentir tão bem nesse ambiente, pelas críticas que as pessoas desenvolvem, né, os comentários que as pessoas fazem. Então, eu acho importante a gente também controlar aquilo que a gente está falando, que a gente está postando, e também aquilo que a gente está recebendo, né? Então, é uma forma de eu tentar controlar, por exemplo, uma raiva que vai vir surgir em mim a partir de um comentário que eu li, né? Ou uma angústia, uma comparação a partir de uma coisa que eu vi, que me falaram. Então, talvez não se expor tanto, né? Não expor tanto os seus sentimentos assim nas redes para não sofrer com tantos comentários, é uma opção, né? Por exemplo, não fazer. Teve uma queixa que falou que, Jennifer, eu não gosto de abrir câmera no EAD, porque as pessoas fazem figurinhas e mandam no WhatsApp as minhas figurinhas e me criticam, eu não gosto. Então, não fazer isso para a pessoa também. Então, são alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer para evitar. Se eu não quero que o outro sofra, eu não quero sofrer, eu também não quero que o outro sofra, né? Então, são alguns exemplos que a gente fazer. Controlar as emoções seria uma delas, tá? Outra coisa é automotivar. Quando eu falo da questão de automotivação, né, a gente precisa ter um pensamento seguinte: eu não posso abandonar, eu não vou abandonar a universidade agora, eu não vou abandonar o meu curso agora, eu quero formar. Eu gostaria de estar formada, eu gostaria de terminar o meu curso, eu gostaria de estar trabalhando. Então, eu preciso dar conta, eu preciso fechar esse período. Então, a gente colocar na mente nossa, né, de que é um período, é um processo, de que esse processo vai ter fim, né, esse processo vai acabar, no momento que a gente vai passar. Então, de colocar de que eu preciso estar motivada para finalizar esse tempo, né? É uma opção para a gente. Eu vou falar um pouquinho mais rápido, né, pela questão de horário, tá? Depois, o terceiro ponto é desenvolver a visão de longo prazo. O que seria desenvolver a visão de longo prazo, Jennifer? A gente precisa passar por esse período, mas pensando no que pode vir, né? Então, por exemplo, eu vou me formar agora, mas eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo, eu tenho objetivos e tenho planos. Então, pensar ao longo prazo vai auxiliar você a passar por esse tempo, por esse processo de agora, tá bom? Passei para frente algumas dicas que eu acho importante para a gente pensar sobre esse tempo de agora. Eu vou falar bem rapidinho para auxiliar vocês no controle nesse momento de AD, tá bom? Quais são elas? Primeiro, estabelecer objetivos a curto prazo. Quando você coloca um objetivo a curto prazo, eu vou formar final do ano, eu vou formar meio do ano que vem, eu vou formar daqui a um ano, nos auxilia a ter um controle dessa ansiedade, não ficar ansioso sem saber o que fazer. Então, estabeleça objetivos para você e cumpra esses objetivos, tá bom? Depois, planejamento diário. Bom, é importante você se planejar. Isso é fato. Quando a gente se planeja, a ansiedade é mais fácil de ser controlada. Quando eu tenho um planejamento do que eu vou fazer durante o meu dia, eu não fico pensando o que eu vou fazer agora, o que eu não vou fazer, o que é importante, o que não é. Então, planeje de forma diária, para vocês terem o controle dessa ansiedade. Segundo ponto, tempo de organização do estudo, né? Você se organizar para você estudar, para você comer, para você malhar, para você fazer atividades suas, né? Então, planejamento diário também, com o tempo de organização para você o estudo. Quanto tempo estudando, quanto tempo comendo, quanto tempo intervalo entre os estudos também é importante, né? Depois, eu coloquei o ligar a câmera, gente, por essa questão que ela reclamou, né, que não liga, tem vontade, mas não liga, mas quando você liga, você sente que você se pertence mais àquele espaço, além de que aumenta mais a sua ideia de pertencimento e aumenta também a ideia de que eu estou com outras pessoas comigo, né? Então essa ideia de contato fica aumentada. É claro que muitas pessoas não se sentem tão bem, mas faça uma experiência e sinta como que você vai estar, tá bom? Depois, criar um setting, criar um ambiente de estudo, aqui é o ambiente meu de estudo, aqui é meu ambiente de dormir, aqui é o meu ambiente de comer. Então, você se preparar para o estudo também é importante, tá bom? Incluir atividades prazerosas, se dê com recompensa, né? Isso, com a câmera ligada a gente se concentra mais, importantíssimo isso mesmo, a gente fica mais atenta, né? E a gente criar esse ambiente de estudo, incluir atividades prazerosas, eu gosto de fazer, se dê recompensa. Estudei de tantas horas, no finalzinho, come chocolate, sai para passear com o cachorro, se dê recompensas. Quem gosta de cerveja também pode beber uma cervejinha. Né? É uma ideia, gente, para a gente fazer. Atividades físicas também,
tá bom? É importante fazer porque ela ajuda no controle do sono, no controle do humor. Então, mantenha atividade física, no controle da ansiedade consequente. Equilíbrio de conteúdo de consumo, não consuma só coisas ruins. Selecione aquilo que você está consumindo, não se influencie por aquilo que vocês estão lendo, nem tudo que vocês estão lendo, tá bom? E converse, fale sobre seus sentimentos com as pessoas que você confie, expresse, não estou bem, não estou dando conta, não está legal, converse e fale. Tá joia, gente? Por hoje é só. Pode mandar perguntas e fiquem à vontade para vocês falarem sobre o que vocês acharam, tá bom? Obrigada, meninas. Obrigada. Posso falar? Jenny, tá bom, eu vou. É rapidinho. Eu gostei muito do que você falou, né? E assim, é uma bola de neve, né? Porque a ansiedade, aí você procrastina e aquilo vai ficando, e você vai cada vez mais perdendo o seu foco. Então, é preciso tomar muita atenção nisso, né? Porque a ansiedade vai piorando com isso, né? Quando você vai percebendo que você vai perdendo o controle. Achei muito legal você falar dessa coisa, dessa autorregulação da exigência, que agora a gente tenha muito mais controle sobre a gente mesmo, né? Então, isso é é uma demanda a mais para nós, né? Estudantes e professores também. E aí, eu queria também fazer propaganda, eu tinha esquecido, nós temos um projeto de extensão aqui na UFV, que se chama, uma página no Instagram que se chama Univestudar. E o objetivo é justamente ajudar os alunos com técnicas de organização, de planejamento, técnicas para a gente estudar mais e melhor. E são os próprios alunos que trazem essas técnicas, então são jovens falando para jovens. Então, Giovanni é um dos responsáveis, a Beatriz estava aqui também, acho que ela caiu, não sei o que aconteceu, né? Mas eu acho bem legal essa ideia da gente pensar nisso, da gente se organizar e todos os dias pensar, né? Como é que eu posso fazer isso? E o projeto, essa página no Instagram, ela tem por objetivo usar uma rede social que é muito comum de uso dos jovens, né? Para ajudar nessa organização dos estudos. Então, estou fazendo propaganda aí do Univestudar, e às vezes eles colocam caixinhas né, para perguntas e a gente responde. Então é isso, tá? Gente, vamos passar para a Isabela, então. Eu adorei sua fala, Jennifer, porque eu me identifiquei bastante. Às vezes acontece cada coisa com a gente fica irritada, fica nervosa e não sabe o motivo. Principalmente porque muita gente não faz acompanhamento psicológico, nunca foi em psicólogo, não sabe a razão, né, a raiz daquilo que está acontecendo com ela. E aí descobrir isso aqui, né, talvez a pessoa pense, olha, eu vou buscar ajuda, né? Isabela, vou compartilhar a tela aqui para você. Valeu. Quando... Uma coisa assim que eu acho, pegando o vínculo assim, de vocês, é que parece que foi combinado, sabe? Assim, nesses assuntos. Porque eu fico assim, meu Deus, eu fiz meu slide sem falar com vocês, e vocês me fez uma coisa, só que todos os assuntos casam, assim, porque acho que é uma percepção geral. A ansiedade e principalmente a falta de manejo com as emoções próprias coloca as pessoas em situações de dor e sofrimento. E isso fica muito mais visível agora na pandemia, né? Então, gente, eu vou começar com essa frase porque Setembro Amarelo tá aí, né? E nesse mês específico, acontecem muitas campanhas contra o suicídio, enfim. Mas eu queria dizer, assim, que vocês, cada um aqui, importa todos os dias. Igual a Rita falou, o corpo de vocês são únicos, né? E tem uma frase do Osho que é mais ou menos assim, vocês são únicos no mundo, e como únicos no mundo, tem histórias únicas no mundo, objetivos únicos no mundo, e olha só esse presente que o universo te deu, de só você ser você. Parece uma coisa tão viajada, né? Mas é isso, só você é você neste mundo, e isso é uma coisa maravilhosa. Pode passar, Leti. A Leti vai ser minha assistente hoje, né, Leti?
A saúde mental, ela não é sobre assim, ficar bem o tempo todo, ou ficar feliz o tempo todo, com um sorriso assim que chega a doer a bochecha, assim, de lado a lado. É você entender que, às vezes, não ficar bem tá tranquilo. Mas, acima de tudo, é não se deixar dominar pelas coisas ruins, pelos sentimentos ruins. É entender esses sentimentos, buscar cada vez mais integrá-los a você, né? Porque isso também é importante. Tudo isso que você sente é você, sabe? Pode passar, Leti, por favor. E quando a gente para pensar assim na faculdade, né? São tantas coisas que passam na nossa cabeça. A Jennifer, ela me fez um favor de trazer bastante coisas, né? Da ansiedade. A Rita também, porque ela muita coisa sobre as aulas, outras aulas. E eu, como aluna, não posso deixar de pensar, às vezes, assim, semana de prova, meu Deus, eu preciso ficar o dia inteiro estudando, o tempo todo estudando, porque assim eu sei que eu vou ir bem. Mas se eu não for ir bem, aí a culpa é minha, né? Então a culpa é de quem, né? Porque tem esse sentimento de se responsabilizar, né? Igual a Jennifer trouxe. Se sou eu que estou aqui estudando com o meu material, eu vou culpar quem é, não sei eu. Esse sentimento de não ser autossuficiente, essa autocrítica, ela é muito presente no nosso dia a dia, sabe? Parece que a gente fica sempre esperando assim, uma falha nossa, pra gente poder falar assim, ah lá, sabia que ia dar errado. Ah lá, deu errado de novo, porque tinha que ser eu. E aí, quando a gente não deixa dominar, né, assim, como é que eu vou não deixar dominar pelos sentimentos negativos se eu sou assim, se eu sou assado, olha como é que eu sou. Mas será que você é tão ruim assim? Vamos parar para pensar. Eu gosto de fazer um movimento que é o seguinte. Se fosse um amigo seu falando isso para você, tudo que você pensa sobre você mesmo, se fosse um amigo seu falando isso para você, você concordar com ele? Não, porque você consegue ver o lado bom no outro. Então, por que você não consegue fazer esse movimento também para você? Né? Eu também tenho qualidades também. Defeitos e qualidades. É isso aí, Maria Alice. Se autorregular, se autorresponsabilizar. É saber que eu posso, sim, ter coisas ruins, porque eu sou humana, né? E também posso ter partes boas. Pode pular, Leti, por favor. Tem uma frase que é da Laura Mello, que é assim: quando as coisas não andam bem na sua cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum. Porque tudo começa aqui, né? A forma com que eu vivo depende de como eu me sinto, quando eu me sinto no mundo. E para eu sentir, eu preciso ressignificar muita coisa. Porque primeiro vem minhas emoções. E elas não passam por nenhum tipo de regulação ou de, ah, não, isso você não pode falar. Quando eu vi, já foi. Quando eu tô com raiva, por exemplo, a raiva vem, ela nem pede. Será que eu posso chegar aí para você poder me sentir bem devagarzinho? Ela vem. As emoções aparecem porque elas são necessárias na nossa vida. Só que muita gente luta contra elas. Ah, eu não posso ficar triste. Ah, eu não posso ficar cansado. Ah, eu não posso ficar angustiado. Por que você não pode? Ser humano. Somos seres humanos aqui. É o normal. O normal é ter emoção. Só que, né? Observe. Ter emoção, mas saber o que fazer com essa emoção. Se eu me deixo dominar por essa emoção, se ela vem e me pesa, eu procrastino. Eu paraliso. Eu não consigo fazer nada. Né? Essa figura, para mim, é bem significativa porque é assim que a gente se sente. Dominada pela tristeza, pela angústia, pela raiva de não conseguir fazer nada. E no IAD a gente tem que render. Tem que render, tem que ser o melhor, tem que conquistar tudo, tem que... A gente não está parando, sabe? Desde muito tempo, a nossa era tem sido de muita velocidade. E isso de você parar para poder prestar atenção em você mesmo é uma coisa muito revolucionária. Por isso que é difícil. Porque é mais fácil focar no outro, porque eu preciso focar no outro para poder passar o outro, né? Ou então para poder aprender com o outro. Mas tudo que você aprende passa por uma válvula de sentido. Isso. Não, eu tô ficando em casa, eu tenho que estudar. Tá, mas você tá ficando em casa, mas você tem que dormir, tem que comer, tem que dançar, tem que ser feliz também em casa, né? Tem tanta coisa envolvida em você, você não é só a faculdade.
Não é só a sua... Tanta coisa que você é. Cada um de vocês aqui é tanta coisa, além de aluno ou professor, né? Pode passar, por favor, Leti. E quando eu não consigo dominar as minhas emoções, quando eu não consigo entender as minhas emoções, eu preciso de alguma coisa, né? Eu preciso buscar no outro alguma coisa. Outro pode ser a rede social, pode ser um amigo que eu preciso falar com ele agora, assim, eu tô mal. Ou um remédio, a bebida alcoólica, jogos, tanta coisa. A gente procura tanta coisa para não ficar com a gente mesmo, para não se entender, para não buscar entender as emoções que a gente sente. E aí, quando a gente pensa demais, que é esse movimento da ansiedade, né? Que é você ficar parado, mas sua mente tá assim, ó, né? Que nem um trovãozinho, trabalhando demais. Isso cansa, sabe? Cansa. E isso cansa também ao nível fisiológico, de você não ter força. Porque a sua força foi consumida pelos pensamentos. E pensamento também é sentimento, sabe? Tudo é emoção. Nós somos pura emoção, gente. Assim, é que nem o Roberto fala, Roberto Carlos, são puras emoções, muitas emoções, sabe? É isso mesmo. Pode mudar, Leti, por favor. Nós não conseguimos entender a nossa grandeza porque a gente fica muito enfocado no nosso defeito. E parece, às vezes, que não tem conserto para isso, sabe? Mas, às vezes, uma frase que um amigo meu falou uma vez é que até o diamante, para ser lapidado, tem que apanhar bastante, né? Então, a gente é a mesma coisa. Não é porque está doendo agora que vai doer para sempre. Nós, Isabela, Jennifer, Rita, Maria Alice, Letícia, enfim, todos nós somos hoje pessoas diferentes do que a gente já foi antes. Nós estamos em constante construção. Então, a gente não está assim. A gente está assim. Sabe? E ninguém é uma coisa estática. Sabe? A gente muda. A gente está em constante mutação. E isso é bom. Isso é vida. E vida é movimento. Então, não faz sentido buscar no outro, porque o outro é passageiro. Quanta gente já foi embora? Aquela sua amiga da infância, talvez não esteja com você mais. Aquele seu namorado que você jurava que era o amor da sua vida, não está com você mais. Mas você é permanente. É você que fica quando o resto vai embora. E vai embora assim. Você está em casa, no happy hour, show de bola. E aí, acabou a festa. Fica você e a sua ressaca. Moral ou não, é você que decide. Entendem? No fim, quem fica sempre somos nós. Bruna, acho que você se identificou, hein, Bruna? Bruna. Pode mudar, por favor, Letícia? Eu gosto muito de pegar filosofias, assim, não estou falando de religião, filosofias no geral. E Mahatma Gandhi, para mim, é uma grande referência, assim como o Buda também é. E ele diz assim, as doenças são um resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. Porque, como eu falei, pensamentos são emoções. São emoções que se tornam depois ações e fica nesse bololô todo. Ou você decide entender você mesmo, que é você a pessoa que mais importa, ou isso vai continuar num ciclo eterno. Porque os pensamentos, assim como as emoções, eles também nos controlam. Sabe aquele filme Divertidamente? Alguém já viu esse filme aqui? Por favor, uma grande referência, né? E é assim, sabe? Vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E de repente, putz, o que eu tô fazendo aqui? Ou você. Lembrou? Chorei de lembrar. Ou você escolhe, né, entender essas emoções, integrar elas, aceitar elas, ou elas vão te dominar a vida inteira e você não vai ter uma vida suficientemente boa. Porque temos que ter sofrimento, faz parte da vida. Mas vai ser uma vida que não vai ser sua, vai ser dos outros. Porque a raiva, quem nos provoca é o outro. Então, você escolhe, de certa forma, dar poder para o outro. Sendo que esse poder é seu. Né? Pode passar, Leti. Então, com o EAD, antes a gente tinha um refúgio, que era a nossa casa. Né? A gente tinha um lugar para descansar. E agora? Onde é o nosso refúgio? Né? Assim,
Agora tem gente que fala assim, não, gente, olha o lado bom da pandemia, eu consegui fazer tal coisa, eu peguei 300 quilos na academia, virei fit. E também tem aquela pessoa mais negativa, nossa, o mundo tá acabando, vai todo mundo morrer. Existe o meio termo? Existe o meio termo. Mas como é que eu posso ter uma certeza que eu vou ter um futuro, né, com esse presente tão complicado? Mas será que está realmente complicado? Ou as minhas emoções estão tapando meus olhos ao ponto de eu não conseguir enxergar nada com clareza? Sabe? Aí eu pergunto, estamos mesmo presentes em nossos momentos, todos os momentos de hoje, assim? Faz um flashback. Você realmente estava naquele momento? Estava assim, nossa, quando eu chegar em casa, tem que lavar a roupa, nossa, trabalho na faculdade. Será que a gente está realmente presente? Ou a gente está de corpo, mas a alma está longe? Sabe? Tem diferença, sabe? Nossas emoções, né? Que emoções te acompanharam durante toda essa caminhada acadêmica até aqui? E sentimentos? Porque o sentimento é outra coisa, né? Emoção é uma coisa, sentimento é outra. Pode parecer igual, mas não é, porque o sentimento, ele já foi elaborado, eu entendi. Isso eu entendo. Quando você gosta de alguém, primeiro você gosta. Você não sabe se ama, porque amar já é um sentimento. E depois, quando você percebe, você elabora, você entende, eu acho que eu amo ele. Acho que eu amo ela. Porque isso vem com uma construção muito grande. Entendem? Então, assim, pensem na caminhada de vocês. Ai, ai. Pensem na caminhada de vocês. Pensem na vida de vocês. Nem sempre foi ruim. Às vezes, os sentimentos, eles tapam nossos olhos. A ansiedade, ela pode ser, sim, uma grande aliada. Mas, às vezes, se a gente der muito poder para ela, ela vira uma grande inimiga, ao ponto de nos pôr no chão, de paralisar, como já falei. Pode passar, Leti. E aí, eu queria fazer um convite para a gente poder conversar mais sobre isso, né? Quando a gente não toma, então, a consciência das nossas emoções, nós somos comandados por elas, né? Não tem como a gente falar que a gente é o senhor do nosso destino se a cada pessoa que eu encontro, você tudo bateu, eu desvio. Mas se eu quisesse ficar ali, se aquele fosse meu lugar, eu prefiro sair do que ficar ali, mas é aquele meu lugar. Entendem? Então, o caminho para a vida mais assertiva passa em aceitar e buscar entender essas emoções, né? Integrando, então, o que eu não gosto com o que eu gosto, porque tudo isso sou eu, sabe? E isso é lindo. E quando a Rita fala, anotei aquele negócio que você falou, tá, Rita? Então, tem que aceitar. Que a gente não está aqui agora, a gente não está presente, sabe? É uma coisa muito significativa, tem um sentido nisso. Nós não nos damos o presente de estar aqui, porque isso é um mimo para a gente mesmo, sabe? Entendemos o nosso corpo, a nossa alma, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente gosta. Tudo isso faz sentido. Então, assim, eu espero que depois dessa palestra das meninas, todo mundo aqui marque terapia, porque vocês valem a pena, tá? E não é só nesse mês, não, é o mês todo. Muito obrigada, gente, por ouvir e por estar aqui. Gente, eu amei. Vamos abrir espaço para as perguntas, então? Por favor. Espero que vocês tenham muitas coisas para perguntar. Eles estão Gente, bem animados. Bora. Pode abrir o microfone também, tá? Eu agradeço, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Eu falo muito também, tá, Rita? Se deixar, ó. Pode falar, Ias. Ei, gente, boa noite. Eu amei a apresentação de todos. Eu aprendi muita coisa de verdade. Eu vou perguntar rapidinho, porque eu tenho que sair, infelizmente, para a Jennifer. Ela falou um pouco sobre essa relação do ser ansioso ou estar ansioso. Como eu defino, a partir de que momento o estar ansioso se torna o ser ansioso e uma análise mais, assim, profissional deve ser feita a respeito disso? Deixa eu só ver o nome de quem perguntou aqui. Peraí, gente. Quem foi, gente? Me fala o nome? Posso te falar o nome, mas vou responder.
E essa é mais ou menos como eu disse para você, né, que algumas pessoas perguntam. Nós temos alguns sintomas que podem demonstrar de que a gente é uma pessoa ansiosa, né? Por exemplo, pensamentos frequentes, podem ter sintomas físicos, dores de cabeça, diarreias, determinadas situações, pode ter enjoo, pode ter insônia, dificuldade de dormir, entre outras questões. São diversos sintomas que nós temos da ansiedade, né? Se perante a uma situação, vamos supor, estou a apresentar um trabalho, Jennifer, eu gero esses sentimentos, né? Gero algumas situações, a gente até entende que é um fator, tem um fator do trabalho. Mas se eu sinto essa ansiedade sem muitos motivos aparentes constantemente, né? Então, eu não necessariamente pode ser, não necessariamente, mas podendo falar que sim, você pode ser uma pessoa ansiosa. Então, se eu sinto esses sintomas de ansiedade frequente, sem muito motivo aparente, e que me paralisa, que eu não consigo realizar atividades, eu não consigo falar, eu não consigo fazer nada, eu sinto dor de barriga constante, eu sinto dores pelo corpo, tensão, isso me paralisa, isso me machuca num certo ponto, né? Me prejudica num certo ponto. Então, você é uma pessoa ansiosa. Agora, como que eu me tornei ansioso? Se eu não tenho esses sintomas, eu tenho ansiedade comum de uma apresentação de trabalho, de dar uma palestra, eu sinto aquela dor, né, na barriga, uma palpitação rapidinha no peito, algo desse sentido. E se eu comecei a perceber que esses sintomas começam a se tornar mais intensos e mais frequentes, né? Então eu estou me tornando uma pessoa ansiosa. E eu fiz essa comparação de, por exemplo, antes da pandemia, como que você era em relação aos estudos, em relação às situações? Se antes da pandemia você tinha essa ansiedade frequente, que é uma ansiedade que era rotineira, você já sentia isso, você é uma pessoa ansiosa. Se pós-pandemia, depois da pandemia, você percebeu que se intensificou, colocando a pandemia como exemplo, né? Pode ter diversas situações, traumas, entre outros, tá bom? Se isso se intensificou, você passou a ter esses sintomas, ou passou a intensificar esses sintomas, você passou a ser ansiosa, né? Então, é mais ou menos essa diferenciação que eu consigo te falar agora. Deu para explicar? E esse, né? Respondi, Lécio? Isso. De nada, por nada. Mais alguma pergunta, gente? Alete, valeu, preocupa não, gente. Quem tá com vergonha de falar, né? Não vai fazer o movimento de ligar a câmera igual a Jennifer falou, né? Alete lê, preocupa não. Pode mandar a pergunta aí. Para quem se interessa, gente, só comentando aqui, já que não está surgindo perguntas, enfim, tem algumas técnicas da ansiedade, quem está se sentindo ansioso, né, agora, tem algumas técnicas que a gente pode fazer nesses momentos para poder facilitar, né, assim, o controle da ansiedade, tanto a atenção plena é uma boa, né, além disso, nós podemos praticar a respiração profunda também, a respiração do abdômen, a gente pode trazer também a questão da alimentação, que muitas pessoas não sabem, mas funciona para a questão da ansiedade. Se eu estou comendo, ingerindo muito açúcar, a insulina tende a acelerar os pensamentos também. Então, a alimentação é importante, atividade física é importante, regular o sono, né? Dormir pouco tempo faz muito mal, porque você perde ali os hormônios do sono, cortisol, né, entre outros. Então, tem algumas técnicas, se vocês quiserem, depois eu posso escrever e mandar aqui para vocês, para compartilhar, tá bom? Olá, meninas, boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta até pessoal, mas que poderia também ser uma dúvida de muitas pessoas que, quando vão à terapia, às vezes não fazem esse questionamento. O sistema nervoso pode prejudicar também, agindo reações na pele, como alérgicas? Dá para reconhecer sobre o sistema nervoso com isso? Crise de ansiedade, entre algumas exceções que acontecem momentaneamente na vida. E aí parece manchas, essas coisas que estão... Tem muita gente agora que fala que tem psoríase ou descamação na pele, essas coisas. Minha dúvida é essa. Então, eu vou falar rapidinho. Quando eu falei das emoções,
quando a gente não fala sobre elas, quando a gente não se responsabiliza por elas, né, não assume que elas estão ali, ou quando a gente fala assim, depois eu vejo isso, acontece o que a gente chama de psicossomática, né, que é o corpo, ele verbalizar, ele falar por mim. Então, ele pode dar desde crises alérgicas a uma dor muito grande no pescoço, assim, depende muito do sintoma que a pessoa tem, sabe? Do que a pessoa carrega, do que a pessoa guarda. Então, o bom é realmente você ir trazendo na terapia em si, porque uma hora ou outra o seu consciente baixa a guarda e revela o que seria essa causa dessa psicossomática. Isso é uma contribuição pequena. Podem falar, meninas. Eu não sei se a Jennifer quer falar também, mas eu até falei com a Caroline, né, sobre esse livro que se chama O Corpo Fala, né? E a psicanálise surgiu basicamente dessa ideia, né, de que o corpo muitas vezes expressa coisas que são psíquicas, né? Então, isso é muito importante. Nem sempre os médicos dão conta de fazer essa leitura. Jennifer, você queria falar também? Eu me perdi aqui nos pontinhos para abrir, mas é justamente isso que a Rita comentou, né? O corpo, ele acaba, em relação à ansiedade, né, ela pode trazer esses sintomas físicos e pode trazer os sintomas que você consegue observar além das dores, além desses sintomas, por exemplo, digestivos, né, intestinais, entre outros, podem surgir, sim, alergias. Eu descobri agora há pouco tempo, gente, me esqueci o nome agora, eu vou pesquisar e postar para vocês, que é uma alergia na mão, né, que surge um monte de carocinhos, assim, que você coça, um monte de bolinhas também acaba aparecendo justamente na mão e outras áreas juntas do corpo, os roxos, entre outros, né? Então, o corpo, ele acaba trazendo, sim, esses sintomas físicos. E é muito importante a gente observar, por quê? Por exemplo, também, né, as questões das palpitações, eu tô com ataque cardíaco, entre outros, ou esses sintomas. Se você nunca teve, ou se você não tinha costume de ter, ou se não é frequente, né, se está surgindo, o corpo está querendo dizer de alguma forma para você que algo não está legal. Então, observe isso que está acontecendo. Eu estou sentindo coceira em tais lugares, eu estou perdendo cabelo, queda de cabelo também pode ocorrer, coceiras na mão. Se eu estou observando que está acontecendo isso, o momento que você está agora, o que você está passando? Que tempo é esse que você está passando? Isso pode ser reflexo, sim, desse aumento da ansiedade, tá bom? A Dairlane perguntou: uma pessoa pode desenvolver distúrbio alimentar por causa da ansiedade? Se ela pode desenvolver distúrbio? Pode. A ansiedade, assim, ela remete também a questão alimentares, né? Tem as pessoas que quanto mais ansiosa, ou ela não alimenta, ela para de comer, ou ela come exageradamente. Então, por esse fator, por exemplo, quando eu paro de ter a alimentação e a ansiedade ela é prolongada, porque nós temos a ansiedade que ela é mais curta, ela é mais prolongada, né? Se eu não cuidar dessa ansiedade. Se ela for mais prolongada, eu posso, a partir daí, desenvolver um distúrbio se eu tiver essas características de ou comer exageradamente ou não comer, né? Deixar de alimentar. Pode ser um fator, sim. E também o próprio comer pode ser uma coisa emocional, que a gente chama, tem a fome emocional e a fome fisiológica, né? A fome fisiológica, ela aparece 3 em 3 horas, e ela não é uma fome específica. Eu gosto de usar muito o tempo dos meus gatos e do meu cachorro. Os meus gatos, eles têm fome específica, porque se eu der um whiskas para eles, fazem assim, ó, de tanto que eles já comeram já. Mas meus cachorros não. Eles já comem o que aparecer, assim. Quando eles estão com fome, eles comem qualquer coisa. Então, a fome fisiológica seria isso. 3 em 3 horas. Um pãozinho já... bom demais. Mas a fome emocional... a fome emocional, ela é mais assim... eu quero um doce. Eu quero um chocolate. É mais específica. Por quê? Porque eu quero exatamente esse doce. Esse açúcar. Né? E nunca é uma fome emocional de fruta. É impressionante. É sempre uma fome, se eu comesse uma coxinha agora. Sempre assim, né?
É isso aí, Maria. É como a pessoa tem relação com a comida, também influencia muito. Se a minha relação com a comida é uma relação assim boa, ai, a minha mãe falava que eu comia demais, ela ficava perto de me acariciar, ela falava assim, você come tanto, muito bom, que é menina boa. Então, eu posso, né, de certa forma, inconscientemente voltar para esse momento eu comer bastante. Mas, se eu já coloco como uma coisa ruim, né, você come muito, sabe assim, aí já posso dar uma amenizada. Olha só como é que a gente é, né? Até o que a gente come, o que a gente ingere, assim, tem um sentido, tem um sentir nisso, né? Por isso que é importante você fazer o mindfulness nesse momento. Porque quando você para poder ver a comida, sentir a comida, cheirar a comida, perceber o movimento que seu maxilar faz, né? E tudo isso é um presente para você mesmo naquele momento, assim. Sobre essa questão da alimentação, né? A principal fonte, a primeira fonte de prazer que a gente tem, de satisfação, tem a ver com a boca, né? Lembrando aí das minhas aulas que eu falei recentemente de psicanálise, fase oral aí com os estudantes, né? Então, voltar a essa satisfação inicial, né? É algo que dá um conforto, aquele conforto, né? De quando a gente está com dificuldades. E acho que a Isabela falou uma coisa muito legal. Nossa, Guilherme, pois é, e às vezes também a coisa de você não conseguir comer, de ter uma rejeição. Que legal que você conseguiu melhorar, porque isso é sério, né? Então, isso, a terapia ajuda muito, se entender ajuda muito, né? Porque é uma forma de o corpo se manifestar, de não aceitar também o alimento. E a Isabela falou muito dessa coisa da atenção plena também na alimentação, e isso é importante porque muitas vezes quando a gente está ansioso, né, a gente não presta atenção no que a gente está comendo. Então, você come na frente do computador, na frente da televisão. O simples fato de simplesmente falar assim, agora eu vou parar para comer, né? Eu vou parar para tomar café, eu vou sentar para tomar café, que já cria todo um ambiente diferenciado, né? Ao invés de você comer fazendo outra coisa, que você nem está prestando atenção naquilo que você está fazendo, naquilo que você está ingerindo, né? Nossa, então, é muito importante isso, preparar, se sentar. Esse agora é o horário de me alimentar, né? Porque às vezes a gente fica fazendo essas coisas muito no automático e a gente nem percebe que a gente comeu, né? Então, acho que é uma coisa importante também para evitar essa alimentação aí, sei lá, que a gente vai fazendo automático, né? Por nervoso e a gente não percebe. Eu queria retomar aqui o que a Maria Alice e a Luana falaram, né? Dessa coisa das gerações. Eu acho que é muito difícil, para gerações passadas, né? As gerações mais velhas, às vezes, você está no computador, você pode estar fazendo milhões de coisas no computador, né? Então, entender, por exemplo, que isso é trabalho, que isso é estudo, né? Eu compreendo isso que vocês estão dizendo, e é importante falar sobre isso, né? Falar que o nosso mundo se reduziu muito às telas, né? Acho que foi a Jennifer que falou disso, que é o momento que a gente também tem contato, porque às vezes a gente conversa com amigos, né? É através da tela que a gente se encontra, e essa é uma possibilidade muito legal, mas que também tem problemas. Então, acho que é importante ouvir, reconhecer, mas também falar com as pessoas mais velhas sobre isso, né? Porque estar na tela muitas vezes é uma necessidade, e às vezes é uma necessidade até para estar com amigos, o que também é importante, né? Deixa eu só contar uma coisinha sobre a respiração, quanto que ela ajuda. E uma vez eu vi uma professora que fazia uma técnica com crianças, para quem tiver irmão, filhos, crianças pequenas, era uma professora de educação infantil.
Quando a criança ficava muito nervosa, brava, ela tinha brigado com o coleguinha, ela estava muito irritada por alguma coisa, né? Então a professora falava assim: olha, a gente vai tomar uma xícara de chocolate quente ou café com leite. E essa xícara está muito quente. Então, e era uma xícara imaginária. E se a gente tomar essa xícara agora, a gente vai queimar a boca. Então, a gente precisa soprar esse chocolate, né? E aí a criança soprava aquela xícara de chocolate e na hora que ela tivesse mais relaxada, então ela tomava essa xícara imaginária, né? Isso mostra como às vezes assim, só prestar atenção na respiração. Isso serve para criança, adolescente, velho, todos nós, né? Só prestar atenção, falar, vou respirar fundo, vou me acalmar, né? Para lidar às vezes quando algo que eu estou muito nervosa, né? Quando eu estou diante de uma situação estressante. Então achei muito legal essa técnica também para usar com crianças. Só um parêntese rapidinho que eu achei importante, gente, a partir dos seus comentários, assim, do Guilherme, que comentou ali em cima também, se a ansiedade, ela está, de alguma forma, prejudicando, te atrapalhando na rotina, te atrapalhando de alguma forma, está trazendo né, sintomas, a gente não deixa de procurar ajuda, não, é extremamente importante, né, a gente ter um auxílio de alguém, nós temos hoje como buscar ajuda, né, Jennifer, eu não consigo pagar uma terapia porque é caro para mim, enfim, nós temos hoje, por exemplo, a clínica da Univiçosa, que nós temos acesso, né, a atendimentos gratuitos, por certo ponto, mas com um valor bem social para alunos, para pessoas de fora, nós temos psicólogos que atendem de forma social, né, nós temos também o acesso ao SUS, se for necessário, então não deixe de procurar ajuda, não, tá? Só para fazer esse parêntese aqui. Eu acho, tem um comentário que alguém falou comigo, você que passou tão rápido. Aí eu queria pedir desculpa porque eu realmente não li. Tem como alguém ler para mim, por favor? Porque eu não tô com notebook, eu tô com no celular. Acho que foi do Guilherme. Qual comentário? Acho que foi do Guilherme Carneiro, esse que acabou de falar. Que ele falou que teve ansiedade no ano passado? Não, acho que ele falou alguma coisa para mim, assim, diretamente. Ah, tá, vou ler aqui, achei. Sobre a fala da Isabela. Os pais sentem dificuldades em entender os filhos. Daí acabam culpando caso venham dormindo, descansando ou fazendo algo que não seja estudar. Difícil fazê-los entenderem que também precisamos de descanso para conseguirmos ter um bom desempenho nos estudos. Sabe o que eu acho mais assim, interessante? É que assim, é muito difícil eu entender o outro quando eu não me entendo, sabe? E às vezes os nossos pais, eles não fazem esse movimento. Isso daqui, esse contato aqui, isso já é uma coisa muito revolucionária, sabe? Isso de falar de saúde mental é muito novo. Antes existia um tabu sobre isso. E agora não, agora já tem uma coisa a mais de falar. E eu uso muito a comunicação não violenta. Então, não tem como uma pessoa saber que você precisa daquilo se você não fala. Ah, mas eu falo, mas não entende. A sua parte você fez, você falou. Sabe? Agora a questão é o quanto te machuca o comentário do outro. E por que te machuca? Vamos de terapia. Porque é assim que você resolve. Se tem alguma coisa que te causa muito incômodo, que a Jennifer falou agora, alguma coisa pode ser em área da sua vida, assim, em geral. Você tem que procurar ajuda, porque de uma hora ou outra isso pode passar a ser uma coisa patológica, evoluir. Então, assim, eu não sei se eu consigo te responder na sua fala, mas a forma mais fácil de você tentar se fazer entender é se entendendo primeiramente e expondo o que você sente para o outro. Expor o sentimento, né, uma emoção, acaba sendo como se fosse um sinal de fraqueza, mas não é. É uma forma de você mostrar para o outro que você também é humano e que você pode entender o ponto de vista dele, mas seria bom que ele também te entendesse. Então, eu acho que esse movimento de comunicação não violenta é muito importante também para ter mais diálogos com os pais, com amigos e por aí vai. Assim, espero te ajudar de alguma forma com essa minha fala. Mas procura terapia, todo mundo aqui, pelo amor de Deus.
Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Pode falar. Boa noite, pessoal. Eu só queria parabenizar a Isabela, a Jennifer, a Rita. Não sei se a Rita vai lembrar de mim. Eu me formei em pedagogia em 2014, cursei nutrição em seguida e agora estou no mestrado na nutrição. E eu achei muito interessante a fala de vocês. Alguém perguntou a respeito da ansiedade relacionada com o transtorno alimentar. Eu fiquei muito feliz quanto a isso, porque eu desenvolvi um trabalho sobre transtorno alimentar, então, no meu TCC. Então, eu avaliei transtornos alimentares em estudantes da UFV. E o nível de comportamento de risco para transtorno alimentar na UFV, ele foi muito elevado, inclusive para estudantes de nutrição, que às vezes não é tão associado, mas às vezes há uma cobrança também, né, em cima do profissional de nutrição. Mas o que eu iria comentar é até a respeito sobre a ansiedade que vocês falaram, e uma coisa que era muito frequente nos relatos até, era a saída de casa. Então, o fato de sair de casa, ir para um ambiente novo, tratando aí num ambiente que não seria o de pandemia, né? Quando eu realizei a pesquisa, então o fato de sair de casa, de ir para um ambiente novo, onde você não conhece ninguém, onde você conhece outras pessoas que têm que se adaptar, tem a cobrança dos estudos, então essas pessoas costumam ter algumas características assim, então, de autocobrança, de perfeccionismo, gerando essa ansiedade que vocês relataram. Então, eu acho muito incrível essa associação entre as áreas, né? Isso é muito importante. A psicologia, a educação, a nutrição. A Rita falou para a gente do mindfulness. A gente tem a atenção plena também ao comer, então, entrando aí na parte de nutrição comportamental. Então, as coisas se entrelaçam muito e isso é muito interessante e importante. Então, parabenizar todas vocês, o evento foi incrível, e parabenizar também a coordenação do evento. Mais alguém? Rapidinho, nessa Pode falar. fala que ela trouxe, a Jéssica, né, o nome dela? Isso. Uma coisa que eu percebo muito, aproveitando seu gancho, Jéssica, é que, dois pontos. A UFV, ela tem uma demanda de saúde mental muito grande, né? As pessoas ali, os alunos, os professores, enfim, têm um sofrimento muito grande, porque você sai da sua casa, assim, de um outro estado, um país, enfim, e vir para um lugar completamente desconhecido. Então, assim, é tudo novo. E o novo, ele sempre causa medo, porque o nosso inconsciente, ele busca só o que ele conhece, assim, sabe? Então, se eu vou atrás de uma coisa que eu não conheço, eu tenho pânico, né? O medo do novo. E aí, é uma coisa que eu percebo muito, que é um sofrimento muito grande que chega aqui, e a solidão chega junto. Vem a pessoa e a solidão, né? E às vezes esse comportamento de ficar na tela há muito tempo pode ser uma busca por uma companhia, né? E até que ponto isso pode ser uma coisa boa ou ruim, né? Quando a gente fala assim, de procurar terapia, é ter um outro ponto de vista, sabe? E até o que você falou agora sobre as áreas conversarem, tudo isso é porque o ser humano é muito complexo, sabe? Uma coisa só não dá conta. Então, vamos dividindo aí, cada um faz a sua parte, mas acontece que muitas pessoas acabam negligenciando alguma coisa, sabe? Tanto saúde mental, quanto alimentação, exercício físico, porque acham que se trabalhar uma parte, a outra fica bem. Mas não é assim, a gente é uma coisa só, né? Tem que trabalhar tudo de uma vez. Né? Mais alguma pergunta, pessoal?
Rita, Isabela, Jennifer, tem mais alguma coisa para acrescentar? Só agradecer. Agradecer, todo mundo que tá aqui, você, Contamina, todo mundo, assim, muito obrigada mesmo, cada um que tá aqui, que perguntou, que participou. Foi um prazer, assim, enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo conhecimento de cada um de vocês, pela partilha de cada um de vocês. E é isso. Obrigada, viu, gente? Eu também agradeço, parabenizo a organização, o pessoal que ficou aqui até agora, né? Acho que é importante a gente pensar nisso, cuidar de si, cuidar do outro, né? Pedir ajuda. Acho que uma coisa, cuidado com os excessos, né? O excesso de estudo, estudar demais também não é bom, né? Então, os excessos, em geral, eles indicam problema, os extremos, né? Quando a gente não dorme nada ou a gente dorme demais, quando a gente não come nada ou come demais, estuda nada ou estuda demais. Então, acho que buscar esse autoconhecimento, esse caminho do meio, né? E é isso, a gente buscar estar junto, né? Reconhecer a dor do outro e reconhecer também quando a gente está precisando de ajuda, todos nós, inclusive psicólogos, profissionais da saúde também precisam pedir ajuda, né? Lá, sigam o Contamina no Instagram, sigam o Univestudar, e é isso, gente, felicidades, cuidem-se por aí, cuidem-se da saúde física, mental, se vacinem e vamos cuidar, né, de a gente se melhorar e melhorar a nossa volta. Obrigada, gente. Rita, pode colocar o Instagram do seu projeto de novo, por favor. Isabela, se você quiser colocar o seu. E Jennifer. Pessoal, muito obrigada. Aproveitando o gancho, agradeço vocês mais uma vez. Grandioso evento, quanta contribuição, importantíssimo para a gente. Muito obrigada. Vou deixar aqui também, se quiserem saber mais, precisar de dúvidas, tirar dúvidas, podem me perguntar. Faço questão de estar ali para responder. Tá bom? Obrigada, meninas. A Jennifer coloca muita dica sobre ansiedade no Instagram dela, tá, gente? Eu sigo. Então, a dica. Eu faço a minha parte também, mas eu... Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, foi muito legal. Muito obrigada pelo compartilhamento de ideias, experiências. Não esqueçam de assinar o formulário para o certificado. Depois a gente vai mandar para vocês, inclusive para as palestrantes também. E seguir o Contamina no Instagram, porque a gente faz evento todo mês. Beleza? Boa noite, obrigada mais uma vez. Tchau, boa noite. Prazer em conhecê-la, Jennifer. Tchau, Isabela. Tchau, Letícia. Tchau, todo mundo, gente. Tchau. Obrigada, gente. Bye. Cuidem-se.